Hoje celebramos a festa do evangelista São Marcos, ele que escreveu o segundo evangelho, que foi companheiro de viagem de Paulo e Barnabé, era provavelmente sobrinho de Barnabé e também intérprete de São Pedro em Roma. E depois então colocou por escrito aquilo que tinha ouvido do príncipe dos apóstolos. Por isso o Evangelho de São Marcos é também conhecido como o Evangelho de São Pedro. Marcos era de uma família que seguia Jesus, mas ele era ainda muito pequeno quando Jesus morreu e ressuscitou. Seu nome completo, como nós ouvimos, é João Marcos. São Pedro, na primeira leitura de hoje, diz que Marcos é o seu filho. Tinha uma relação de proximidade, de grande afeto para com ele. A igreja que está em Babilônia, que era como eles se referiam a Roma, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Mas o seu nome completo era João Marcos. João, um nome hebraico, e Marcos, um nome grego, portanto, era de uma família de judeus da diáspora, que falavam grego, liam a versão grega do Antigo Testamento, e por isso mesmo ele pôde ser intérprete de São Pedro, que só falava aramaico, sendo ele um humilde pescador da Galileia. A mãe de João Marcos se chamava Maria, Maria de Jerusalém. A igreja se reunia na sua casa quando Pedro foi libertado da prisão. A igreja estava reunida na sua casa. Provavelmente o cenáculo onde Jesus celebrou com os apóstolos a última ceia e também o Horto das Oliveiras pertenciam à família de João Marcos. No Evangelho de Marcos ele aparece ali no Jardim das Oliveiras, quando Jesus é preso, um menino envolvido num lençol e que depois abandona o lençol e sai correndo para fugir dos guardas. Então ele era ainda muito novo quando os fatos narrados no seu evangelho aconteceram. Mas a sua família era uma família de discípulos de Jesus. Os seus pais pertenciam àqueles primeiros cristãos de Jerusalém, a primeira comunidade de Jerusalém que colocava tudo à disposição de Jesus e dos seus discípulos. E depois então ele acompanha Paulo e Barnabé na sua primeira viagem apostólica, não segue com eles até o fim da viagem. Há ali uma discussão entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos. Depois, na segunda viagem, eles acabam se separando porque Barnabé queria levar Marcos de novo e Paulo é contrário, já que Marcos os tinha abandonado na primeira viagem, e Barnabé acaba seguindo para um lado com Marcos e Paulo segue para outro lado. Mas depois, quando Paulo está preso em Roma, nas suas cartas ele diz que Marcos estava com ele, de modo que houve ali uma reconciliação. O Evangelho de Marcos é o mais breve e deixa claro que a sua principal fonte é uma testemunha ocular, São Pedro. Há várias expressões aramaicas no Evangelho de São Marcos que remontam à sua fonte principal, o príncipe dos apóstolos.
e, desse modo, nós temos acesso a uma imagem mais próxima de Jesus. Cada evangelho tem as suas características próprias, tanto devido às fontes do evangelista, quanto devido àqueles para os quais o evangelho foi escrito. O evangelho de São Marcos foi escrito em Roma. Por isso, o ponto alto do evangelho é quando o centurião romano diz: verdadeiramente este homem era filho de Deus, quando vê Jesus morrer na cruz. O evangelho de São Marcos começa dizendo: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e tem o seu ápice lá com a proclamação, com a profissão de fé do centurião romano. Então é isto que o evangelho de São Marcos nos diz, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E, como dizia Santo Irineu, nós temos o evangelho quadriforme. Cada um dos evangelhos nos revela um aspecto um pouco diferente da pessoa de Jesus, para que nós tenhamos uma visão mais completa de quem Ele é, a partir da ótica de cada um dos evangelistas. Então hoje peçamos a São Marcos que interceda por nós, para nós penetrarmos cada vez mais profundamente no mistério de Cristo, por quem nós vivemos, Ele que é a razão da nossa vida. Amém.